Olá, caríssimos! O nosso tema da aula de hoje, ou desse bloco de aula, é o concurso de crimes. Ou seja, situações em que o agente estará praticando mais de um crime. É importante frisarmos que quando falamos de concurso de crimes, nós já estamos reconhecendo que houve mais de um crime. Por quê? Porque em determinadas situações, só parece, que duas normas seriam aplicáveis a um caso concreto. E aí nós temos o chamado conflito aparente de normas. No conflito aparente de normas, uma fica absorvida pela outra e aí só se tem um crime. Porque, na verdade, a que se aplica aquele caso não são as duas normas, em verdade, que se aplicam àquele caso. É uma só norma que se aplica àquele caso. A outra fica absorvida, quer seja pela consunção, quer seja pela subsidiariedade, quer seja pela alternatividade, quer seja pela especialidade. Já quando nós falamos de concurso de crimes, nós já estamos superando isso. Porque ao falarmos de concurso de crimes, já estamos nós reconhecendo que houve mais de um crime. Já estamos nós reconhecendo que mais de uma norma se aplica porque mais de um crime aconteceu. Certo? Então, quando falamos de concurso de crimes, falamos de três modalidades. Podemos falar do concurso material, do concurso formal e do crime continuado. Vamos verificar que o primeiro concurso, ou melhor, a primeira modalidade de concurso de crimes está descrita no artigo 69 do Código Penal. Esse artigo 69 do Código Penal, ao tratar do concurso de crimes, fala da conduta daquele que, mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Então, o concurso material também é chamado concurso real. Concurso material ou real de crimes. Então, o que caracteriza o concurso material, o concurso real, é o fato de nós termos mais de uma conduta, mais de um crime. Há pluralidade de condutas e há pluralidade de crimes, tá certo? Não importa se os dois ou mais crimes estão ou não estão no mesmo contexto fático para que nós tenhamos concurso material. Bem, o concurso material, ele pode ser homogêneo, mas ele também pode ser heterogêneo. O que é um concurso material homogêneo? O concurso material homogêneo ocorre quando o agente, ao realizar uma conduta, pratica dois ou mais crimes idênticos. Então, mais de uma conduta, mais de um crime, mas os crimes são idênticos. Então, através de duas ou mais condutas, ele pratica dois ou mais homicídios. Os crimes são idênticos, tá? Então, isso será heterogêneo quando houver mais de uma conduta, mais de um crime e os crimes são diferentes, são distintos, ok? Então, um roubo, uma extorsão, um furto, um estelionato, ok? Enfim. Agora, vejam só. Quando se fala de concurso de crimes, qual é a consequência do concurso de crimes? Bem, ao falarmos de concurso de crimes, nós vamos ter somatório de penas. Então, quais são as regras adotadas? No concurso material, se utiliza a regra da cumulação de penas. Cumulam-se as penas. As várias penas combinadas aos diversos crimes, dois ou mais, serão todas somadas, certo? Qual é o momento adequado para reconhecermos ou para fazermos a soma dessa pena? Veja, às vezes pode acontecer de, havendo conexão entre dois ou mais crimes, esses crimes estarem todos eles, as ações penais correspondentes estarem todas num só processo. Nessa hipótese de estarem todas as ações num só processo, o juiz da condenação, ao condenar e aplicar a pena para cada um dos crimes isoladamente considerados, o juiz vai lá, então aplica a pena para cada um dos crimes, aí nesse momento o juiz fixa o somatório de penas.
certo? Então, vamos imaginar, num único contexto, houve 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes de homicídio. Ele pega as penas desses crimes de homicídio e cumula as penas desses crimes de homicídio, certo? Então, aqui nós estamos usando a cumulação das penas. Mas pode ser feita pelo juiz, porque as 2 ações referentes aos 2 ou mais crimes estavam concentradas no mesmo processo. Porém, pode acontecer, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, isso acontece pra caramba comigo na minha atividade profissional. Eu denuncio uma pessoa pela prática de 2 ou mais homicídios. Então, como aconteceu lá no outro dia, o cara chega na casa, mata a mulher, depois que ele mata a mulher, ele mata o marido, depois, entendeu? Depois ele sai, vai até o trabalho do marido, mata o marido. Tá bom? Nesse caso, se você reconhece o concurso material, e foi como eu pedi, concurso material naquele caso, o que eu fiz? Eu denunciei pelos 2 crimes, eu ofereci a denúncia pelos 2 crimes, o juiz, quando condenou, aplicou a pena para cada um dos crimes e somou, acabou, já foi embora somado. Só que existem situações em que esses crimes não vão estar no mesmo processo. Se esses crimes não estão no mesmo processo, porque não havia conexão entre as diversas infrações penais e que assim foram objeto de processos distintos, o que vai acontecer? Esse somatório de penas deverá ser feito pelo juízo da execução penal. E onde eu acho isso? Na lei de execuções penais. Eu gostaria que vocês fossem lá na lei de execuções penais comigo e vocês abrissem o artigo, deixa eu tentar abrir aqui, o artigo 66 da lei de execuções penais. Vamos abrir juntos. Artigo 66 da LEP. Vamos lá. Olhem só. O artigo 66 da LEP, ele vai falar do que cabe ao juiz da execução penal, a competência do juiz da execução penal. Veja, diz o artigo 66 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, compete ao juiz da execução aplicar, 3, artigo 66, inciso 3, decidir sobre soma ou unificação de penas. Então, quem decide sobre a questão da unificação das penas é o juiz da execução penal quando os crimes vários que compõem um concurso material não estiveram reunidos todos no mesmo processo, tá? Muito bem. Agora, muitas vezes o que acontece? O agente pratica 2 ou mais crimes, sendo que um desses crimes é punido com reclusão, outro crime é punido com detenção. Quando acontecer isso, de um crime ser punido com reclusão e outro ser punido com detenção, como é que se deve cumprir a pena? Veja, inicia-se primeiramente a pena do crime punido com reclusão. Isso está lá no artigo 69 do Código Penal. Abra lá o artigo 69 do Código Penal, certo? O artigo 69 do Código Penal, quando define o concurso material, ele diz, vamos lá, cadê? Olha só. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro se executa a pena de reclusão, a mais grave delas. Bem, mas o 69 também fala de uma hipótese do agente, numa hipótese de concurso material, ter praticado um crime. Para um deles, né? É possível a pena privativa de liberdade. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, certo? E o outro foi aplicada uma pena privativa de liberdade. O que diz a lei? Nas hipóteses, 69, parágrafo 1º, na hipótese desse artigo, ou seja, quando mais de uma ação ou omissão a gente pratica 2 ou mais crimes, não é? Idênticos ou não, idênticos, concurso material homogêneo ou não, concurso material heterogêneo. Então, na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o 44.
Então, é o seguinte, eu apliquei pena privativa de liberdade para um, essa pena privativa de liberdade não foi suspensa. Não recebeu lá a suspensão condicional da pena nos termos do sursi, que nós aprendemos já aqui. O que vai acontecer? Para os demais, não vai caber a pena de restrição de liberdade substituindo a pena privativa de direito. Vamos lá. Por outro, aí, o que significa dizer que se fizermos uma interpretação a contrário senso, se houver pena privativa de liberdade suspensa e com relação a outro crime tiver sido aplicada pena restritiva de direitos, será compatível o cumprimento. Vamos voltar aqui a essa explicação para que vocês consigam entender. Vamos imaginar o seguinte, há 2 crimes. Para um desses crimes foi aplicada a pena privativa de liberdade, mas essa pena privativa de liberdade foi suspensa. Essa privação de liberdade foi suspensa. E aí, para os outros, seria aplicável a substituição, para um outro seria possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Bem, nesse caso, fazendo a interpretação a contrário desse parágrafo primeiro, nós deveremos dizer que isso é possível, sabe? Certo? Então, se foi suspensa a pena privativa de liberdade, com relação a um dos crimes, será cabível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos com relação a outro crime, porque será compatível esse cumprimento. Agora, parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, imaginemos que 2 crimes foram praticados em concurso material, ok? Aí houve, por exemplo, para um dos crimes, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E no outro, houve pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Pode cumprir as 2 juntas? Pode, se forem compatíveis. Então, por exemplo, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Pô, são compatíveis, pode cumprir. Agora, e prestação de serviço à comunidade e prestação de serviço à comunidade? Pô, não são compatíveis. Dependendo de onde se faça a prestação de serviço, do horário que se tem, não vai ser compatível. Então, nesse caso, não se poderá cumprir as 2 simultaneamente. Serão cumpridas sucessivamente, ok? Agora, vejam o seguinte, na hipótese de suspensão condicional do processo, vamos tentar entender a questão da suspensão condicional. A suspensão condicional do processo ela está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E para essa substituição aqui deverá ser considerado o somatório das penas. O que significa dizer que, vamos lá, deverá ser considerado o somatório das penas? Significa dizer que só vai caber a suspensão condicional do processo em se tratando de concurso material quando o somatório das penas mínimas for igual ou inferior a 1 ano. Porque quando o somatório das penas mínimas for superior a 1 ano, não caberá a suspensão condicional do processo. Então, aqui deve ser considerado o somatório das penas no concurso chamado material, ok? Agora, vamos lá. Vamos falar agora da questão do concurso de crimes. Quando nós falamos, do concurso formal de crimes, que também é chamado de concurso ideal, o concurso formal ou
ideal de crimes. O que significa esse concurso formal ou ideal de crimes? Bem, esse concurso formal ideal, ele está previsto no artigo 70 do Código Penal. Então, aqui já estaremos diante do artigo 70 do Código Penal. Esse concurso formal, ele se distingue do concurso material, porque no concurso material há 2 ou mais ações, 2 ou mais crimes. No concurso formal, uma ação, 2 ou mais crimes, ok? O concurso formal, ele pode ser o chamado próprio ou impróprio. Esse próprio também pode ser chamado perfeito ou impróprio ou imperfeito. Tá ok? Próprio ou perfeito, impróprio ou imperfeito. Vamos então verificar isso. Quando falamos de um concurso formal, próprio ou perfeito, nós estaremos falando da situação em que a pessoa, com uma única ação, estará praticando 2 ou mais crimes. Mas, na verdade, ela não desejava. O plano dela não estava direcionado à prática de 2 ou mais crimes. E no concurso formal imperfeito, ao contrário, ela, ao realizar aquela conduta, ela já tinha desígnios autônomos com relação àqueles crimes. Então, vamos lá. Vamos para uma hipótese de concurso formal perfeito. Vamos imaginar que aqui esteja o agente, ele quer atirar contra a vítima que está mais ou menos aqui, só que ele acaba atingindo a vítima e matando-a e atingindo essa outra vítima aqui e lesionando. Como é o nome disso? O que a gente aprendeu com relação a isso? O agente quer atirar nessa pessoa aqui. Só que ele, ao invés de atirar e atingir só essa pessoa, ele atinge essa pessoa e mata. E atinge essa pessoa e lesiona. Só que, na verdade, aqui ele matou com dolo. E aqui ele lesionou a título de culpa. Nessa hipótese, nós estamos... Puta, aquele C direito ali que tá horroroso. Esse C tá parecendo um E. Nessa hipótese, nós estamos diante de um concurso formal perfeito, em que se tem onde se tem uma conduta, 2 crimes, mas o agente não atuou com desígnios autônomos. Aqui é uma hipótese de concurso formal perfeito. Porém, nós podemos ter uma hipótese de concurso formal imperfeito. Exemplo, deixa eu colocar aqui. Então, aqui é o quê? Concurso formal perfeito. Ok? Só que ao lado do concurso formal perfeito, nós temos o denominado concurso formal imperfeito. O que é esse concurso formal imperfeito? Nesse concurso formal imperfeito, nós temos aqui o José. Nós temos aqui o José. E o José faz o seguinte: ele quer, ao mesmo tempo, matar Mário e Maria. Então, ele coloca Mário e Maria juntinhos e efetua disparos
e mata os dois. Ok? E mata os dois. Nesse caso, ele com uma conduta pratica 2 ou mais crimes, desejando praticar os 2 crimes. Isso aqui, ele tem dolo com relação a ele e dolo com relação a ela. Então, aqui eu tenho um concurso formal imperfeito. A diferença entre o concurso formal perfeito e o imperfeito é que no imperfeito nós temos aquilo que chamamos de pluralidade de desígnios. Pluralidade de desígnios, ok? Então, vamos lá. Bem, nessa hipótese criminosa aqui, da pluralidade de desígnios, o que manda a lei que nós façamos que é diferente daqui? A diferença é que aqui nós vamos ter exasperação. Ou seja, numa hipótese de concurso formal perfeito, pega-se a pena do crime mais grave e sobre ela se faz um aumento. Ok? Tá bom? Deixa eu só trocar uma coisa aqui. Posso botar que matou aqui com culpa? Deixa eu botar aqui que matou aqui com culpa. Tá ok? Aham, tá certo. Pra não botar muito pra lá, né? Deixa eu botar aqui que matou aqui com culpa. Então, em regra, é a regra da a regra da exasperação. Aplica-se a pena do mais grave e se faz um aumento. Qual aumento? A lei diz que deve se fazer um aumento de 1/6 até a metade, certo? E no concurso formal e imperfeito se faz a regra da cumulação. Ok? Na cumulação, o que acontece é que a gente vai ter as penas somadas. Então, preste atenção. O fato de nós somarmos as penas numa hipótese de concurso de crimes não significa que esse concurso seja material. O que marca o concurso material não é o fato de somarmos as penas. O que marca o concurso material é o fato de existirem 2 ou mais condutas com 2 ou mais crimes. Ok? É isso que marca o concurso material. 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. Certo? É essa a grande marca do concurso material. Agora, pode acontecer. Por que eu digo que o que caracteriza o concurso material não é o somatório das penas? Porque eu posso perfeitamente ter uma hipótese em que eu vou fazer o somatório das penas e isso não ser um concurso material, né? Como é aqui a hipótese do concurso formal chamado imperfeito. Agora, caberia um questionamento aqui. A rigor, o que significam esses desígnios autônomos de que trata o artigo 70, parte final do Código Penal? Nós já tivemos oportunidade de estudarmos isso aqui, quando nós falamos do dolo direto de segundo grau. Não sei se vocês vão lembrar. Mas o que são desígnios autônomos? Ok? Desígnios autônomos seria sinônimo de dolo direto ou eventual, seria sinônimo de dolo direto ou seria desígnio autônomo diferente de dolo? Bem, a minha concepção
é que a expressão desígnios autônomos não seja uma expressão que venha a caracterizar um sinônimo de dolo. Para mim, desígnios autônomos não é dolo. Não é dolo. Para mim, desígnios autônomos seria uma situação em que o agente tem planos individualizados com relação às pessoas envolvidas. Então, veja se vocês vão lembrar. Vamos imaginar lá naquele avião em que o agente tacou a bomba para atingir o avião, fazer explodir o avião, porque ele queria matar uma pessoa que estava lá dentro. Mas, pô, não tem como matar uma pessoa sem matar as demais que lá dentro estão. Ok, então ele quer esse resultado como consequência necessária dos meios que ele escolheu para atingir o seu fim último. Ok. Bem, então ele tem dolo direto com relação a todo mundo, só que com relação a um ele tem dolo direto de primeiro grau, com relação aos demais ele tem dolo direto de segundo grau. Se eu entender que dolo é desígnio, então ele tem tantos homicídios quantas forem as pessoas mortas e todas essas penas somadas. Para mim não é, porque para mim dolo não significa desígnio. Aliás, desígnio não significa dolo. Na verdade, o plano dele individualizado era com relação àquela pessoa a quem ele queria. Os outros foram como consequência necessária. De sorte que, para mim, a terceira corrente é a correta. Mas você não vai adotar de jeito nenhum a terceira corrente na sua prova. E por que que não vai de jeito nenhum adotar a terceira corrente na sua prova? Porque, a rigor, de acordo com a nossa jurisprudência e doutrina amplamente majoritárias, a correta é essa aqui. Isso aqui é, hoje, majoritária. Adotada pelo STJ, por exemplo. O STJ diz que onde houver desígnios, onde houver dolo, há desígnios. Então, veja bem, há desígnios autônomos. Então, vejam bem, nunca vai haver desígnios autônomos como houver culpa. Quer seja porque eu tenho dolo e culpa, quer seja porque eu tenho tudo culpa. Então, por exemplo, eu com o meu comportamento descuidado, naquele caso concreto, eu acabei matando 4, 5, 6 pessoas, né? Eu matei 4, 5, 6 pessoas nesse mesmo acidente. Eu provoquei um acidente e matei várias pessoas nesse acidente. Que eu provoquei por minha culpa, por minha violação de dever objetivo descuidado. Bem, eu tenho, evidentemente, concurso formal perfeito, próprio. Então, quando houver culpa no meio, sabe, eu tenho concurso formal. Quer seja porque houve culpa e dolo, quer seja porque houve tudo culpa. Agora, quando eu tenho dolo com relação aos vários resultados ocorridos, de acordo com o entendimento majoritário, ainda que um dos meus crimes tenha sido praticado com dolo eventual, ou com dolo direto de segundo grau, eu vou ter concurso formal imperfeito. De sorte que, para a doutrina e jurisprudência hoje majoritárias, você vai dizer que desígnio autônomo é sinônimo de dolo. Enfim, não reputo certo, mas é isso que você... Por exemplo, se perguntarem para você numa prova, a rigor você deve responder, porque você vai ter jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ que vão te respaldar, aqui, em julgados que vão te respaldar. Certo? Agora vamos lá. Vamos agora falar da questão de... Veja, assim como o concurso formal, aliás, concurso material, pode ser homogêneo ou heterogêneo, o concurso formal também pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, eu posso, mediante uma ação, praticar crimes que são idênticos, ou eu posso praticar com uma ação crimes que são diferentes. Se eu pratico crimes idênticos, eu tenho concurso formal homogêneo. Se eu pratico crimes diferentes, eu tenho concurso formal heterogêneo. Agora, como eu disse para vocês, se aplica a regra de exasperação nesse concurso formal. Ok. Se for concurso formal imperfeito, a regra da acumulação. Mas muitas vezes a gente faz confusão porque a lei manda que se aplique de 1/6 até metade. 1/6 até metade. Como é que eu sei se eu vou aplicar 1/6, metade, 1/3, 1/4? Como é que eu vou fazer isso? Isso a gente vê daqui a pouco na nossa próxima aula.